Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu quero iniciar o nosso vídeo fazendo uma pergunta para você. Você já sentiu aquela vontade de desabafar publicamente nas redes sociais depois de você ter um dia difícil, depois de você ter passado por uma situação delicada? Pois é, já pensou em escrever aquele texto gigantesco, enorme, sincero, cheio de emoção, só para dar aquela aliviada no seu coração? Pois é, isso é algo que acontece com a maioria das pessoas nos dias de hoje. Se você esteve minimamente antenado aos fatos que aconteceram recentemente, você com certeza ouviu alguma coisa sobre o impasse envolvendo o padre Fábio de Mello e aquele gerente da cafeteria ali em Joinville, Santa Catarina. É interessante que depois do episódio, a vida dos envolvidos foram viradas de cabeça para baixo, né? O padre, o gerente, as demais pessoas envolvidas tiveram ali seríssimos problemas depois do episódio. Por quê? Porque pouco tempo depois, o padre foi para as redes sociais onde ele fez um desabafo que acabou impactando negativamente não só ele, mas todas as pessoas envolvidas no episódio. Mas a questão que fica é a seguinte: o que acontece dentro da gente quando sentimos esse impulso, esse desejo incontrolável de ir para as redes sociais e nos expor publicamente? A ciência tem muito a dizer sobre isso e agora eu quero assistir junto com você a um vídeo que explica de forma simples e detalhada o que se passa no nosso cérebro quando nós sentimos essa vontade, essa compulsão de abrir os nossos corações nas redes sociais. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, eu quero assistir este vídeo junto com você, então vamos para o vídeo. Vivemos a era da hiperconectividade. Com um simples toque, é possível compartilhar pensamentos, sentimentos e imagens com centenas ou até milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas o que impulsiona essa necessidade constante de exposição nas redes sociais? A ciência tem algumas respostas, e a teologia, outras ainda mais profundas. Do ponto de vista da neurociência, quando uma pessoa fala de si mesma nas redes, áreas do cérebro ligadas à recompensa são ativadas. Uma delas é o núcleo accumbens, que libera dopamina, o mesmo neurotransmissor ligado ao prazer e à sensação de bem-estar. Ou seja, falar de si mesmo, se expor, dá prazer. Estudos mostram que, para o cérebro, isso pode ser até mais gratificante do que receber dinheiro. Por isso, muitas pessoas sentem um impulso quase incontrolável de compartilhar detalhes da própria vida, mesmo os mais íntimos, sem avaliar o impacto disso. Além disso, existe um fenômeno chamado desinibição online. É quando a pessoa, protegida pela tela, sente que está em um ambiente seguro, quando na verdade está em um palco aberto. Essa falsa sensação de segurança faz com que muitos desabafem publicamente sobre crises conjugais, problemas financeiros, traumas familiares, como se estivessem conversando com um amigo próximo. Mas o feed vira um diário, acessível a todos. E quanto mais a pessoa se expõe, mais vulnerável ela se torna. O que deveria ser dito a um conselheiro ou a Deus em oração acaba se tornando conteúdo público. E aí vem os julgamentos, os mal-entendidos e até os ataques. Pior ainda, muitos começam a medir seu valor pelas curtidas que recebem. Transformam as redes em altares de aprovação, tentando suprir carências com reações digitais. É nesse ponto que a Bíblia nos convida a refletir. Jesus disse, em Mateus 6,6, Tu,
quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. Há coisas que precisam ser tratadas no secreto, no íntimo, na presença de Deus. A exposição constante, muitas vezes, é o grito de uma alma inquieta, um pedido silencioso de atenção, consolo e direção espiritual. A Bíblia também nos ensina, em Provérbios 29:11, o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime e a acalma. Nem todo impulso precisa ser publicado. Nem toda emoção deve ser exposta. Existe sabedoria em calar, em refletir, em guardar o coração. A verdade é que essa exposição desenfreada revela um problema mais profundo. Um coração que anseia por acolhimento, mas procura no lugar errado. Em vez de buscar descanso em Deus, muitos tentam aliviar a dor nos comentários de desconhecidos. Em vez de curar a alma em oração, expõem feridas diante de todos. E depois se surpreendem com o vazio que permanece. E em consequência da exposição, até se agrava. O pastor, como servo de Deus e de suas ovelhas, foi chamado para orientar, para aconselhar e para ajudar as ovelhas a encontrarem equilíbrio, sabedoria e cura verdadeira. E é exatamente isso que você vai ouvir agora. Uma palavra pastoral que vai te ajudar a lidar com os sentimentos, proteger sua intimidade e, acima de tudo, encontrar em Deus o lugar seguro que nenhuma rede social pode oferecer. É impressionante, não é? Interessante que a gente vê muitas pessoas caindo nessa armadilha de ir para as redes sociais, falar de sua vida pessoal, das suas particularidades, e sempre acabando de uma forma não muito boa, como foi o caso do padre. Eu quero, para não ficar só no que eu estou falando aqui, o jornalista Ricardo Feltrin, um jornalista bem sério, que eu gosto, eu acompanho, ele tem um trabalho assim investigativo, e às vezes ele pega um caso e ele vai ali até o fim, esmiuçando aquele caso, e ele fala aqui sobre o padre, e o caso envolvendo o padre e o gerente. Eu quero, junto com vocês aqui, dar uma pincelada aqui no que o Ricardo Feltrin fala. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. O senhor está falando que existe mesmo, autofágico, canibalizado, né? Ele precisa sempre de uma carne fresca. Então, esses 7 dias aí que o senhor está sofrendo, é um aprendizado, mas seria mais aprendizado ainda se o senhor admitisse que o senhor errou, que o senhor mentiu. Existem provas disso. E o pior de tudo, e aí eu vou fazer meu repúdio ao que estão falando do padre, por exemplo, que tudo isso acabou gerando, e eu estou vendo nos comentários, tanto eu vi nos comentários do padre, já escreveram no meu canal, eu estou vendo em todos os canais, gerou uma onda criminosa de homofobia, de desprezo, sabe, de questionamento se o padre é gay, se ele não é gay, se o cara que estava com ele é o namorado, bombadinho. São um monte de coisa preconceituosa. Crime. Se o padre quiser processar milhares de pessoas que falaram sobre ele poderia. Eu acredito que ele não vai fazer. Mas, por outro lado, isso só aconteceu por causa do erro do padre Fábio, né? Padre, o senhor errou, e isso acabou escancarando as portas da privacidade do senhor, da vida privada. Para mim não interessa, e o certo para as pessoas não deveria interessar se o senhor é gay, se o senhor é hétero, se é bi, se é trans, não é da conta de ninguém, mas as pessoas não pensam desse jeito, né? Mas eu fico abismado com o preconceito que graçou, né, que floresceu por causa de tudo isso, questionando ao ponto de o colega dele que estava lá com ele, companheiro, amigo, não me interessa, ter que vir a público, sabe, e colocar outras pessoas
na história, ficar denunciando ele, falando que ele tem que largar a batina, sabe? Tudo isso é muito cruel também. Eu acho que ele já pagou. Independentemente dele não pedir desculpa, eu acho que fisicamente, espiritualmente, a alma dele pagou o que fez. Por causa de todos esses ataques, embora eu não concorde com a violência, né? Criticar uma coisa. Vejam, eu consigo fazer um vídeo aqui respeitoso, apesar de discordar completamente do padre e achar que ele errou e provar que ele mentiu. Mas não vou ofender a honra dele nem a privacidade dele. Antes de terminar aqui, eu quero mostrar também, achei curioso aqui, vale a pena. A delegada fez um post, eu até respondi lá, eu fiquei espantado com essa delegada, eu até respondi ali, depois eu vou mostrar a minha resposta. Eu fiquei bem assustado com isso daqui, deixa eu mostrar, ver o que estão me respondendo aqui. Tá? Ela está me parabenizando. Deixa eu falar uma coisa, eu vou discordar da delegada, eu conheço a delegada, ela não me conhece, é do 27º DP aqui de São Paulo, e eu já li, algumas pessoas já mandaram algumas análises que ela fez sobre o caso de Deolane, sobre Gustavo Lima, né? Percebam que a atitude do padre Fábio de se expor na rede social e expor o gerente, que coitado, era um trabalhador que não... Acho que, se eu não me engano, seria o segundo dia de trabalho dele, virou a vida de ambos de cabeça para baixo, a ponto do padre ter outras áreas da sua vida vasculhada, seu passado vasculhado, outras áreas expostas, o que gerou aí consequências irreparáveis para o padre. Claro que, ao meu ver, a consequência pior foi para o gerente, que é uma pessoa simples, uma pessoa que depende do trabalho e acabou perdendo o trabalho pelo fato do padre ter exposto a situação na rede social. Mas eu consigo imaginar aqui um dano maior acontecendo com o padre, levando em consideração o que ele é, a figura pública, o número de seguidores que ele tem. É um padre, é um sacerdote da Igreja Católica. Então tudo isso em consequência de, em um dado momento, a pessoa não se controlar e ir para a rede social, expor alguma coisa e, nesse ímpeto de falar ali com os milhões de seguidores, falou ali, ao meu ver, o que não deveria ser dito, que ele poderia ter procurado o saque da empresa, poderia ter procurado o gerente, e resolvido da melhor maneira possível, não nas redes sociais, mas ele optou por ir e isso acabou trazendo consequências seríssimas para ele. Deixa eu ler aqui o que a delegada fez. Vamos falar, eu quero a opinião de vocês também. Eu discordei dela, tá bom? Eu fiquei até chateado, mas vamos lá. Bom dia, eu tô aqui quebrando a minha cabeça para entender como e por que o vídeo da cafeteria vazou. A Havana está lidando com essa crise muito mal desde o começo. Primeiro, o cliente vai às suas redes sociais e faz um questionamento sobre a forma como a unidade de Joinville trata os clientes. A marca vai lá, faz uma pressão no dono daquela franquia e o cara manda o funcionário embora. A pressão deve ter continuado. O que ele faz? Ele cria condições para o vídeo vazar, porque a responsabilidade de preservar a imagem é dele, e não foi preservada porque vazou. O cliente foi exposto. O funcionário foi demitido. Ruim. O cliente exposto. E agora, as imagens da loja estão sendo exploradas de uma forma muito equivocada, com muita maldade, inclusive por pessoas ligadas ao gerente. Ele fez um pedido de compartilhamento com uma moça que ela é muito engajada. E ela se diz protetora da classe trabalhadora, protetora de minorias, mas ela faz insinuações terríveis sobre o padre e as pessoas que estão ali. Então, eu já estou acreditando que o episódio está sendo explorado politicamente de maneira que as pessoas possam faturar em cima.
Olha, Bom dia. Eu tô aqui quebrando a minha cabeça para entender como vamos lá. e por que o vídeo da cafeteria vazou. Peraí. Vamos lá. Voltei aqui. Agradeço a delegada. Já recebi vários vídeos dela mesma. Agradeço as palavras dela de resposta. Eu fiquei meio chateado com isso, porque tem um momento que ela fala que o funcionário foi demitido, lamento. E sobre o uso, doutora, com todo respeito, do uso político, doutora, isso não para mais. Eu tenho um canal aqui. Bom, aí nós vamos entrar numa outra... Não tem um dia que eu publico qualquer coisa aqui que as pessoas não politizam. Os meus seguidores aqui, inclusive a gente conseguiu atrair uma multidão de gente aqui. Bom, agora vai entrar numa esfera aí que é uma esfera política que nós não gostaríamos de entrar. E é isso. Dá para perceber o tamanho do problema que o padre arrumou ao ser ali conduzido por aquela descarga de dopamina e ir para as redes sociais falar da sua vida particular. Ora, ele estava em Joinville, foi fazer um show lá, o que eu discordo em número, gênero e grau, um padre estar fazendo show. Sou totalmente contra isso. Não quero entrar aqui no âmbito da crítica, porque eu sou um pastor e não quero falar do padre. Mas já começa tudo errado. O padre estava fazendo um show, né? Mas vamos adiante. Ele estava ali, já tinha terminado o show, o trabalho dele, foi para uma cafeteria e ali depois vazaram as imagens do circuito interno ali da cafeteria que comprovaram que o padre estava mentindo. Olha como essa atitude do padre de ir no seu Instagram, postar algo que aconteceu de forma privada, ele tornar aquilo público, as consequências que isso gerou para a vida dele. Então eu quero falar com você, meu querido, minha querida que nos ouve nesse momento, sobre esse grave problema que tem assolado a humanidade. As pessoas cada vez mais estão sentindo necessidade de se expor, necessidade de estar nas redes sociais, e isso ganhou muita força, ganhou muita ênfase depois da pandemia. Depois da pandemia nós pudemos ver aí até mesmo as igrejas. Eu não passo pano para nenhum dos lados, e eu percebi que as igrejas, de um modo geral, as igrejas evangélicas, todos os segmentos aí religiosos, tiveram ali a oportunidade uma oportunidade que gerou uma certa obrigação, né? Haja visto que as igrejas estavam fechadas e essa oportunidade surgiu em decorrência de uma obrigação, se viram obrigados a irem para as redes sociais para não perderem ali o contato com os fiéis, com a irmandade da igreja. E com isso nós vimos inúmeros absurdos. Eu fiz parte de um ministério durante boa parte da minha vida e eu vi o caso de um pastor que estava numa live, fazendo ali uma live com os irmãos da igreja. E em um dado momento ele foi e agrediu verbalmente, se eu não me engano, deu um tapa ali na mão da esposa dele, sem atentar para o fato da câmera estar ligada. E que bom que a câmera estava ligada, porque ali uma máscara caiu e posteriormente o pastor provavelmente estaria falando de amor, estaria falando de compaixão, até mesmo de família, e tratando a esposa daquela forma. Fui totalmente contra o que fizeram com esse pastor, que o crucificaram. Aquele pastor precisava ser chamado no particular, ele precisava de tratamento, precisava ser ali assistido naquele momento. E o que houve, mais uma vez, o problema das redes sociais. Esse pastor foi achincalhado nas redes por causa desse episódio.
Então eu quero chamar a sua atenção. Você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando até aqui, o objetivo do vídeo não é criticar o padre Fábio de Mello, o objetivo não é falar mal desse, falar mal daquele. O objetivo do vídeo é nós alertarmos a cada um de vocês sobre o que vem acontecendo. E isso que aconteceu com essas pessoas pode facilmente acontecer com você, se você não atentar para o fato de que levar a sua vida, abrir o seu privado publicamente nas redes sociais, pode trazer seríssimas consequências para você. A verdade é que o mundo, a verdade é que as pessoas estão carentes de algo que já há um bom tempo tem sido esquecido. Esse algo que eu digo é a presença de Deus em suas vidas e em seus corações. Meus queridos, como seria bom se as pessoas entendessem que nos momentos de fraqueza, no momento de depressão, no momento de solidão, aquele momento que a pessoa se sente só, que ela não encontra ali um escape para esvaziar aquele sufoco que está no coração, na alma, que está prestes a explodir, ela se lembrasse que ela pode encontrar alívio em Deus. Ela pode sim guardar o seu coração e fazer aquilo que Jesus ensinou, que quando você precisar de um desabafo, você tem a possibilidade de ir para o seu quarto, fechar a porta do quarto, dobrar o seu joelho no chão e falar com Ele. Eu costumo dizer sempre ali na igreja, em minhas pregações, que o coração do homem é um terreno que só Deus pisa. Se tem uma coisa que nós não conseguimos compreender é o coração das outras pessoas. Muitas vezes a pessoa está até falando o contrário do que está no coração e nós não temos a capacidade de discernir porque nós não conseguimos ler, nós não conseguimos enxergar o coração das pessoas. E o coração, o nosso Deus, Ele é especialista em passear nele, em fazer uma varredura nele, às vezes coisas que você não contou para ninguém, nem para pai, nem para mãe, nem para o melhor amigo, para a melhor amiga. O Senhor sabe que está ali guardadinho no seu coração e Ele simplesmente quer te ouvir. A coisa mais gostosa que tem, nós temos a nossa reunião de quinta-feira ali em nossa igreja. E é uma reunião diferente, porque não é uma reunião conduzida. Os irmãos chegam ali, cada um busca ali o seu cantinho, o seu espaço, dobra o seu joelho, fala com Deus e nós ficamos 1 hora orando. E quando nós terminamos a oração, parece que o céu está dentro da igreja, tamanha é a presença de Deus, do Espírito Santo. E é interessante que ali a gente chora, a gente conta os nossos problemas para Deus, assim como nós fazemos em nossas casas também. E é isso que eu gostaria de alertar, de aconselhar você nesse sentido. Quando você sentir o desejo de ir para as redes sociais, lembre-se que existe um Deus que te ouve. Existe um Deus que te compreende. Lá nas redes sociais, você pode ter lá 5, 10, 50, milhões de seguidores. A maioria deles não se importam com o que você está passando. A maioria deles não estão nem aí para o seu problema. E você vai e conta esse problema para pessoas que não se importam. Quando, na verdade, se você estivesse usando esse tempo, colocando o seu joelho no chão e falando com Deus, você estaria entregando o seu problema, compartilhando o seu problema com alguém que tem poder para reverter a situação que você está atravessando e mudar a sua vida. Então que esse vídeo de hoje ele sirva de alerta, que esse vídeo venha despertar você para algo que muitas vezes as pessoas não notam, porque as pessoas estão tão embriagadas com os likes, com os views,
que elas não atentam para as consequências que existem por trás de você fazer uma postagem expondo a sua vida particular. Eu termino o vídeo aqui pedindo que o nosso Deus abençoe a sua vida, que você tenha aí um dia abençoado ou uma noite, dependendo do horário que você estiver vendo, e que o Espírito Santo possa te iluminar, possa te guiar, e que você possa sim, a partir de hoje, ter atitudes assertivas com as redes sociais, usar as suas redes sociais para propagar o reino de Deus, para expor coisas boas, falar coisas boas, coisas que venham contribuir com outros, com outras, e assim abençoar a vida das outras pessoas. Deus abençoe, queridos, queridas, um forte abraço, que o Espírito Santo de Deus fique com você, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, na sua família, na sua casa, em nome de Jesus.